Para você passar seu conhecimento de gramática para a prática, faça o seguinte: pega uma estrutura gramatical, uma que você usa bastante, pega, por exemplo, os modais. Could, né? Poderia, deveria, posso, can, may, could, should, would. Então você pega essas estruturas, monta frase, monta várias frases com could, com poderia. Eu poderia mandar o e-mail. Eu poderia descansar. Eu poderia trabalhar até mais tarde. Eu poderia faltar amanhã no trabalho. Poderia, poderia, poderia. Eu poderia conversar com meu chefe. Pega essa estrutura, monta as frases e aí você vai ficar treinando em inglês. Mas não é treinar com papel e caneta, é treinar falando, ok? Isso é importantíssimo. O papel e a caneta não vão te ajudar na hora de falar. Tem que treinar com a boca. Aí você vai. I could work, I could study, I could talk to my boss. Eu poderia falar com meu chefe, I could talk to my boss. E aí você vai treinando, ok? Depois você pegou, tá treinando essa estrutura, escolhe uma outra estrutura gramatical. Faz a mesma coisa. Monta as frases em português e vai traduzindo em inglês. Repete, tá? Um dia faz uma, outro dia faz a primeira que você estudou, coloca a segunda, e aí você vai aumentando, vai treinando essas estruturas. Hello, hello! Awesome! Good evening! Boa noite! Welcome to our YouTube channel. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube aqui e aqui no Instagram. Hello! For those of you who are here with me on Instagram, boa noite para aqueles que estão aqui comigo no Instagram. I am Teacher Teresa. Eu sou mentora da The Emergent House. Há mais de 20 anos que eu trabalho com o ensino de inglês, mentoria de inglês, e eu sou também fonoaudióloga. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Saia da teoria da gramática para a prática da conversação no inglês. Então, vamos sair da teoria. Como que eu faço isso? Eu estudo gramática, mas como eu consigo colocar todo esse meu estudo de gramática em prática para eu conseguir conversar em inglês para o trabalho, sobre como você consegue destravar sua carreira profissional superando o medo de falar inglês com um método 6 vezes mais rápido. Então, hoje em dia, a gente sabe que falar inglês no trabalho é um pré-requisito que não é mais um plus, né? Como o pessoal brinca, não é um plus a mais. Você ter inglês no seu currículo. Hoje é uma exigência fundamental para quem está aí no mercado de trabalho. Se você já está aí, já trabalha há um bom tempo, para que precisa do inglês? Para muitas áreas diferentes do mercado de trabalho, se não todas, para você conseguir aquela promoção, ou de repente você quer mesmo ter uma experiência internacional, precisa do inglês para o trabalho, né? E a gente vê nesses meus 20 anos como mentora de línguas, mentoras do curso de inglês, quantos alunos meus chegaram, e até hoje chegam frustrados, por já terem estudado, e não é só, eu fiz e parei, fiz e parei. Tem muitas pessoas que fazem isso por diferentes motivos, mas porque elas também se empenham, se esforçam tanto, estudam, dedicam tempo e dinheiro, mas na hora que aparece aquele gringo, na hora que aparece aquele americano, aquela entrevista de trabalho que dá uma oportunidade nova, uma vaga nova dentro da empresa, enfim. Na hora do vamos ver que precisa do inglês, o que acontece? Dá um branco, a gente sente medo, sente muita ansiedade e não sai nada da nossa boca, nada do que a gente gostaria de falar em inglês. Você já estudou? Já estudou quantos anos? Você se considera um eterno intermediário no inglês? Então, o que você consegue fazer? Como que a gente sai da teoria? Como que eu uso essa teoria na conversação, na prática? Eu não vou explicar agora uma técnica necessariamente de inglês, como professora de inglês, para você sair da gramática para a conversação. O que eu vou falar agora é sobre um ponto muito importante que é da neurociência, que ajuda a gente a entender isso, de como que eu consigo passar
aquele meu conhecimento, que eu conheço tanto sobre regra gramatical, mas na hora de falar, na hora que eu quero conversar, eu quero fazer uma apresentação em inglês, quero fazer um call em inglês, eu não consigo transferir o meu conhecimento gramatical para a minha fala. E isso tem muito a ver com neurociência, com fonoaudiologia, com comunicação. E aí eu vou te dar as dicas do que você pode fazer para você não ficar só com a teoria do inglês, mas você conseguir conversar em inglês e você se arriscar no seu trabalho quando você precisar usar seu inglês e você se sentir mais confiante para fazer isso. A gente tem estudado muito sobre memória. E memória, mais especificamente falando, memória de longo prazo. Nós temos, de acordo com um modelo de memória que é muito usado hoje para quem estuda neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, como eu, enfim, quem é da área da saúde, quem estuda memória, conhece, está muito familiarizado com o modelo do Badley, que é um psicólogo inglês, que fez esse modelo de memória. Então, nós temos a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Hoje eu vou gastar um tempo, eu vou explicar para vocês aqui sobre a memória de longo prazo. Nós temos dois tipos de memória de longo prazo. Nós temos a memória de longo prazo declarativa, e nós temos que é a memória explícita, também é outro nome, memória declarativa ou explícita, e memória de procedimentos, que é a memória implícita. A gente recebe uma informação que vai para a nossa memória são as nossas lembranças. Memória declarativa, memória implícita ou memória de procedimento. Memória declarativa, nós temos dois tipos de memória declarativa. Nós temos a memória episódica e a memória semântica. A memória episódica são as memórias que nós temos, as nossas lembranças que nós temos dos episódios da nossa vida. Então, a primeira vez que você andou de bicicleta, a primeira vez que você foi para a escola, você se lembra como foi seu primeiro dia, sua primeira professora, o seu primeiro namorado, namorada, você se lembra do seu primeiro dia na faculdade, quando você prestou vestibular, o primeiro dia do trabalho, o seu casamento, o nascimento do seu filho, da sua filha. Então, são episódios da nossa vida que ficam guardados na nossa memória de episódios, a memória episódica. Esse é um subtipo da memória declarativa e o outro é a memória semântica. A memória semântica é a memória do conhecimento, então é aquilo que a gente estuda. Você lembra de física, de química, das equações de matemática, das fórmulas? Lembra de biologia? Lembra da gramática do português, literatura? Quem prestou em vestibular, que fez esses vestibular FUVEST, Unesp, Unicamp, enfim, de faculdade pública, que tem que ler aquele monte de livros clássicos nossos, brasileiros. Então, isso tudo é da memória semântica, o conhecimento. Os cursos que você fez um MBA, sua graduação, tudo isso vai para a nossa memória semântica. É claro que as duas coisas andam juntas, né? Eu creio que é muito teórico para a gente entender como funciona a memória. Mas quando você pensa em faculdade, você pensa tanto na matéria como os episódios, aquilo que você viveu na faculdade também. Então, esse é um tipo de memória, a memória declarativa. O outro tipo de memória é a memória implícita ou a memória de procedimentos. E essa memória é a memória que a gente usa para a gente aprender habilidades como dirigir, andar de bicicleta, nadar, andar de skate, pular corda, cozinhar, fazer uma receita sem ler. Você sabe de cabeça fazer aquela receita. Isso tudo é memória implícita, que você faz sem pensar. Depois, quando a gente tira a nossa carteira de motorista, assim que a gente aprende a dirigir, a gente tá prestando atenção em tudo, tá, né, tenso, ansioso, com medo de baterem na gente, de levar multa, né? A gente não tem ainda aquela habilidade tão grande logo que a gente tira a nossa carteira de motorista. Com o passar do tempo, que a gente dirige um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, então a gente dirige que a gente não pensa mais, né? Eu estava falando sobre isso numa mentoria que eu dei essa semana. E eu falei para os alunos, da onde eu moro para a nossa unidade, para a nossa escola,
é perto, é bem perto da minha casa para nossa escola física. Mas nesse meu pequeno trajeto que eu faço de carro, tem um radar de velocidade. E todas as vezes que eu vou para lá, eu chego lá e falo, nossa, eu acho que dessa vez eu levei uma multa, porque eu passei pelo radar que eu não vi. Ixi, eu não sei a velocidade que eu passei ali, com certeza levei multa hoje. E quando eu volto para casa, porque é dos dois sentidos o radar, eu falo a mesma coisa, eu falo, nossa, certeza que hoje eu levei uma multa no radar. Mas nunca levei. Por quê? Porque eu tô tão acostumada a andar naquela velocidade que eu nem penso mais, eu já sei. Tem aquele radar, eu tenho que andar 50 por hora ali para eu não ser multada. Então, tá na minha memória implícita, eu não fico pensando nisso. Eu não preciso mais, depois de tantos anos que eu dirijo, eu não preciso mais ficar pensando o que eu faço para engatar uma marcha, para, enfim, para manobrar. A gente não precisa mais ficar pensando nisso, porque está na nossa memória implícita. Então, deu para entender essa diferença de memória explícita de longo prazo e memória implícita ou memória de procedimento de longo prazo? Ok? É bem importante entender essa diferença. Agora eu vou explicar o que tem isso a ver com gramática. Quando a gente estuda, eu estou usando aqui o exemplo de gramática, mas serve também para pronúncia, serve para vocabulário, serve para entonação, serve para tudo que a gente está aprendendo em inglês. Quando nós estamos aprendendo uma informação nova em inglês, a primeira memória que a gente usa é a memória declarativa, a memória semântica. Lembra? A memória de conhecimento. Então, eu sei conjugar o verbo to be. Eu sei o present perfect. Eu sei a entonação. Eu sei que quando eu estou fazendo uma afirmação em inglês, a minha entonação tem que cair. Falling, né? Falling intonation, falling pitch. Ou quando eu estou fazendo uma pergunta de sim ou não, a minha entonação tem que subir. Eu sei de todas essas coisas. Você está identificando? Você está entendendo isso que eu estou falando? Você sabe, você já estudou a gramática, ok? O que empaca? Onde que empaca, que emperra, que a gente não consegue passar para a conversação? É que esse conhecimento né, da memória semântica precisa passar para a memória de procedimento, precisa passar para a memória implícita. Quando a gente está falando português, eu estou falando agora, eu não fico pensando em regra gramatical para falar português, porque está implícito para mim. Eu não preciso pensar para saber falar corretamente. É a mesma coisa de dirigir. Eu não preciso mais pensar em dirigir para eu dirigir certo, para não bater em ninguém, para não passar no farol vermelho. Não preciso mais pensar. Tá implícito, tá na minha memória implícita e eu consigo fazer sem ficar pensando sobre. É por isso que a gente sabe a gramática, mas a gente não consegue transportar para a conversação. Eu não consigo usar na prática sem parar para pensar. Eu fico pensando, tenho que ficar pensando como que é aquela regra gramatical para eu falar. Para eu conjugar o verbo to be, como que é a regra gramatical? Meu Deus, como que eu faço o present perfect? Eu nunca entendi, é difícil o present perfect, eu não consigo falar no present perfect, não entra. Mas você até entendeu, você sabe fazer no papel e na hora de falar, que você precisa falar, você não consegue falar. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso, que não basta saber sobre a regra gramatical. Quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente está fazendo, na verdade, uma aquisição de uma habilidade. A gente está fazendo aquisição como se estivéssemos aprendendo a dirigir de novo, ou a nadar, ou enfim, entenderam, né? Andar de skate, andar de patins. É uma habilidade como essa, aprender uma segunda língua. E a gente usa a memória declarativa, porque a gente estuda as regras gramaticais, mas a gente não pode ficar só no conhecimento. Se a gente ficar só estudando a regra e não consegue falar sobre, ela nunca vai passar para a memória implícita. É igual aprender a dirigir, eu volto de novo. E eu falo, porque se você não está ali treinando, você não está dirigindo o tempo todo, a gente não consegue dirigir
com habilidade, não é? É sempre com medo, sempre pensando, estou fazendo certo, estou fazendo errado, ok? Então, agora que a gente separou bem e eu expliquei por que que é difícil eu conseguir passar a gramática para a fala se eu não estou praticando da forma correta. E aí que está o pulo do gato. Praticar da forma correta para ir da memória explícita, memória declarativa, para a memória implícita, a memória de procedimento, ok? Então, agora vamos lá e vocês vão fazer aqui um pouquinho comigo, tá? Como é que eu faço isso então? Como eu consigo passar todo esse meu conhecimento de gramática para a conversação? Com treino. E não é o treino de papel e caneta, é o treino usando a boca, né? O que que a gente precisa? Quais são os instrumentos que nós precisamos para falar inglês? Nós precisamos dos nossos ouvidos, da nossa boca e do nosso cérebro. A gente não precisa ficar só no papel, no livro, na explicação da regra gramatical. O material didático do inglês é a boca, ouvido e o cérebro. Esse é o material didático que a gente precisa utilizar quando a gente está aprendendo uma segunda língua. Se a gente ficar apenas no papel e na caneta, você vai se encher de conhecimento sobre a gramática, mas você não vai conseguir usar esse conhecimento na prática, ok? Então, essa é a primeira coisa. Não adianta só estudar a regra se você não vai usar na prática. Você tem que usar na prática e tem que repetir muitas vezes. Não basta, não é só porque eu entendi a regra gramatical que automaticamente eu vou transferir esse meu conhecimento para a fala. Então, como que a gente faz? Eu vou dar aqui o exemplo, já que a gente está falando do present perfect, então vamos lá nesse exemplo. Você quer usar essa estrutura aqui, que eu faço alguma coisa há tanto tempo. Então, ou por tanto tempo. Eu estudo inglês há tanto tempo. Então, eu estudo inglês há tanto tempo. Você vai falar I have, e aí você põe o verbo. Então, studied, I have studied for, ok? I have studied for. Então, eu expliquei para você como. Eu não vou fazer toda a explicação teórica da gramática, mas eu estou te explicando como eu uso o present perfect. Eu faço algo há tanto tempo, em inglês, I have, o verbo no particípio, for. Então, vamos falar aqui comigo. Eu estudo inglês, I have studied English, há 2 anos. For 2 years. Então, I have, coloca o verbo, studied, I have studied English for, que é há, 2 years. I have studied English for 2 years. Ok? Então, pegou? É só isso, ok? Como eu falo? I have studied English, tá? Present perfect. Vamos mudar o verbo. Ao invés de falar eu estudo inglês, vamos falar assim. Eu trabalho há 2 anos. Vamos usar o 2 anos, ok? Então, trabalhar é work. Vocês estão ouvindo aqui um efeito especial da minha cachorrinha, né? Então, vamos lá. Que é, o trabalhar é work. Então, vai ficar worked. Eu trabalho, I have worked. Eu trabalho, I have worked há 2 anos. For 2 years. I have worked for 2 years. Ok? Vamos usar os dois exemplos. Eu estudo há 2 anos. I have studied for 2 years. Eu trabalho há 2 anos. I have worked for 2 years. Vamos de novo? Eu estudo há 2 anos. I have studied for 2 years. Eu trabalho há 2 anos. I have worked for 2 years. Ok? Vamos falar. Eu dirijo, já que eu usei tanto, né, o verbo dirigir, então vamos lá. Eu dirijo. Dirigir é drive. Vamos falar aqui comigo? Drive. Então, eu dirijo. I have. O passado, desculpa, o particípio de drive é driven, tá bom? Então vamos falar aqui de novo comigo. Driven, tá? Então a gente tem que fazer a conjugação no present perfect. Então vai ficar I have driven. Vamos falar comigo de novo? I have driven. I have driven.
Eu dirijo há 2 anos. I have driven for 2 years. I have driven for 2 years. I have driven for 2 years. Tem que falar. Não fica anotando aí, tá? Não vai digitar, anotar, vai repetir comigo. Vamos repetir as 3 frases mais uma vez, ok? Eu estudo inglês há 2 anos. I have studied English for 2 years. Eu trabalho há 2 anos. I have worked for 2 years. Eu dirijo há 2 anos. I have driven for 2 years. Vamos mais uma vez. Eu estudo há 2 anos. Eu vou dar uma pausa, 1 segundo, fala aí você agora sozinho. Eu estudo há 2 anos. I have studied for 2 years. Eu trabalho há 2 anos. I have worked for 2 years. Eu dirijo há 2 anos. I have driven for 2 years. Vamos repetir mais uma vez. Eu estudo há 2 anos. I have studied for 2 years. Eu trabalho há 2 anos. I have worked for 2 years. Eu dirijo há 2 anos. I have driven for 2 years. Ok? E eu tô repetindo, eu repeti isso várias vezes. Qual é o pulo do gato aqui? Vamos voltar de novo no exemplo do dirigir. Para você passar essa informação para a memória implícita, o que a gente tem que fazer? O que nos leva a tornarmos motoristas habilidosos no trânsito? A prática, a repetição, ok? Quanto tempo a gente precisa para a gente estar seguro o suficiente, ter o manejo suficiente para a gente pegar uma estrada para dirigir por algumas horas? E para quem, aqui eu estou falando de São Paulo, né? E fazer uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro de carro. Você precisa ter habilidade, você precisa ter treinado, ter dirigido aqui na Marginal, né? Ter treinado, ter ido até o interior aqui, uma viagem mais curtinha. Isso é o quê? Repetição em prática. Veja, não basta só saber dirigir. Tem que saber dirigir e praticar. Não basta só eu ter falado essas poucas vezes essas 3 frases. Agora que você já aprendeu essa estrutura gramatical, I have, verbo de ação, for. Então agora precisa fazer o quê? Repetir. A habilidade. Você tirar isso só do conhecimento e colocar na prática essa habilidade é com repetição, é com prática. Não é só saber, é saber e praticar e praticar e praticar até isso se tornar natural para você. É esse que é o pulo do gato para a gente conseguir passar o nosso conhecimento da gramática, o conhecimento, saber sobre gramática para o uso, a habilidade, a aquisição do inglês, ok? É isso que a gente tem que fazer. Não basta só saber, tem que ter a habilidade, tem que falar, tem que repetir. Vamos fazer mais comigo, mais uma vez, mais uma repetição. Vamos lá? Eu estudo inglês há 2 anos. Então, I have studied English for 2 years. Vamos mais uma vez? I have studied English for 2 years. De novo. I have studied English for 2 years. Eu trabalho há 2 anos. I have worked for 2 years. I have worked for 2 years. I have worked for 2 years. Outra coisa importante é você, já que você entendeu a estrutura, você repetir com velocidade, que isso também ajuda a gente a fixar melhor a habilidade, tá? I have worked for 2 years. Vamos acelerar mais um pouquinho? I have worked for 2 years. 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 E eu dirijo há 2 anos. O verbo dirigir no particípio, driven. Driven. Então, I have driven. Então, vamos falar comigo? I have driven for 2 years. De novo. I have driven for 2 years. Mais uma vez. I have driven for 2 years. 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 Alright? Então, olha só. Para você passar seu conhecimento de gramática para a prática, faça o seguinte. Pega uma estrutura gramatical, uma que você usa bastante. Pega, por exemplo, os modais. Could, né? Poderia, deveria, posso, can, may, could, should, would.
Então, você pega essas estruturas, monta a frase, monta várias frases com could, com poderia. Eu poderia mandar o e-mail. Eu poderia descansar. Eu poderia trabalhar até mais tarde. Eu poderia faltar amanhã no trabalho. Poderia, poderia, poderia. Eu poderia conversar com meu chefe. Pega essa estrutura, monta as frases e aí você vai ficar treinando em inglês. Mas não é treinar com papel e caneta, é treinar falando, ok? Isso é importantíssimo. O papel e a caneta não vão te ajudar na hora de falar. Tem que treinar com a boca. Aí você vai. I could work, I could study, I could talk to my boss. Eu poderia falar com meu chefe, I could talk to my boss. E aí você vai treinando, ok? Depois você pegou, tá treinando essa estrutura, escolhe uma outra estrutura gramatical. Faz a mesma coisa. Monta as frases em português e vai traduzindo em inglês. Repete, tá? Um dia faz uma, outro dia faz a primeira que você estudou, coloca a segunda, e aí você vai aumentando, vai treinando essas estruturas. Alright?